Pessoal, então agora vamos falar sobre ferramentas, né? Práticas de projeção de volume. Então, são coisas práticas aí que nós utilizamos na modelagem financeira e que você vai utilizar também aí para fazer a sua projeção financeira de uma forma mais adequada, mais assertiva para a empresa que você está planejando. Então, primeiro aqui nós temos os dados históricos, né? É uma análise histórica de tendências e padrões que nos permite extrapolar dados futuros. Então, muito utilizado, né, isso aqui nas projeções financeiras, né? Puxar premissas históricas e aí sim, utilizando-se dessas premissas, traçar o futuro, tá bom? Muitas vezes dá certo, assim, as empresas elas tendem a ter um comportamento, algumas empresas tendem a ter um comportamento padrão, então o histórico vai dizer muito sobre o futuro, mas em outras empresas não dá. Então, depende muito do cenário e da empresa que você está, trabalhando as projeções. Outra forma, outra ferramenta aqui é o market share. Então, tem que se ter em mente o tamanho do mercado e o market share que a empresa que você está, analisando tem dentro desse mercado. Então, dimensionamento do mercado a ser explorado e o market share que se pretende atingir. Então, vamos supor que estamos falando aí de uma empresa que tenha 10% de um market share e ela quer atingir aí 20% desse market share. Então, ela quer dobrar o market share dela em 5 anos, digamos assim. Então, a projeção financeira, ela vai levar em conta esse cenário, vai traçar esse cenário de ganho de market share, e isso vai se refletir, claro, na receita. Então, você vai ter ali uma projeção do mercado total e embaixo uma projeção da receita daquela empresa. É muito legal fazer essa projeção dessa forma também. Então, correlações macroeconômicas, né? Já falei um pouco disso, mas são os comportamentos da receita com relação ao PIB, ao dólar, aos juros, etc. Então, tem algumas empresas que têm uma relação muito forte com a macroeconomia. Nesses casos, se constrói uma fórmula de correlação em relação a esse determinado índice macroeconômico e se projeta a receita com relação à projeção macroeconômica, que aí a gente vai encontrar em fontes públicas ou fontes privadas de estimativas aí de PIB, de dólar, de juros, assim por diante. Então, ela é uma correlação, acontece muito, principalmente, por exemplo, no agronegócio, ou em bens de consumo, né? Quando a economia vai bem, as pessoas, a classe média compra mais, então é um indicador forte de receita. Temos aí uma relação muito forte entre a macroeconomia e a geração de receita daquela empresa. Pessoal, funil de vendas, né? Falando de novo sobre o marketing, todo aquele investimento de marketing que vai ser traduzido em aumento de receita, tá? Então, são muito próximas essas duas áreas, a geração de vendas com o marketing, mas a gente sabe que isso é mais ou menos cabível dependendo da empresa que estamos analisando. Aqui trago o exemplo de novo de empresas que usam um e-commerce, por exemplo, que está no meio digital. O market share, a geração de leads e a conversão de vendas nessas empresas é muito forte, mas em outras não é. Então, temos que analisar e trazer essas ferramentas ao contexto da empresa que estamos analisando. Outro caso, pessoal, outra ferramenta aqui, muito legal, muito importante, é a utilização de ferramentas como regressão, séries temporais, médias móveis e entre outros, ou seja, ferramentas estatísticas. Então, usamos muitas vezes os dados históricos de novo, então é uma mescla, né, de dados históricos e estatísticas, os quais nós traçamos parâmetros estatísticos em relação ao histórico daquela empresa para projetar o futuro.
Então, é algo que também a gente utiliza bastante. O ramp-up, pessoal, o que que é o ramp-up? Eles são escadas de aumento de receita, tá? Ele se refere ao pipeline em desenvolvimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A empresa, ela tem uma empresa, ela tem uma indústria que faz determinado produto, está vendendo muito, com uma capacidade praticamente saturada. Então, existe muita demanda daquele produto sendo fabricado por aquela indústria. Então, aquela empresa vai lá e investe em outra indústria. Então, esse investimento vai dar um salto nas vendas. E é isso que a gente chama de ramp-up. Aquele aumento de receitas repentino, que ele ocorre por conta de algum fator, muitas vezes de distribuição do produto ou de oferta daquele produto ou daquele serviço, tá? Outra ferramenta também são as opiniões de especialistas, né? Consultorias e busca de informações com especialistas daquele mercado, daquele nicho específico, que vão trazer aí informações valiosas para a projeção de receitas. Então, algumas fontes são públicas, você pode achar aí na internet, outras são pagas. Então, existe aí consultorias especialistas em falar com especialistas e trazer essas respostas para aquelas empresas que estão fazendo as projeções. Então, são opiniões super valiosas aí e ajudam muito na construção da projeção, do volume das receitas na modelagem financeira.